Abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 15, versículos 21 e 28. Hoje nós vamos falar quando o céu parece calado. Mateus 15, 21 e 28. Diz assim a palavra de Deus: Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão assim no teu coração. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa nessa noite, para mais uma vez nós ouvirmos a tua palavra. Ouvimos o que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para falar com todos nós aqui nessa noite. Por isso, abrimos o nosso entendimento, abrimos o nosso coração, para que a Tua palavra entre e reine no nosso coração e ela produza frutos de fé. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Preste atenção na palavra. Tenho certeza que Deus vai ministrar no teu coração. A estrada de Tiro e Sidom não era uma rota comum para um judeu, mas foi justamente ali que Jesus escolheu passar. E foi justamente ali que uma mulher sem nome, uma mulher sem religião, sem direitos, se revelou maior do que muitos discípulos. Ela não aparece antes, ela não aparece depois, mas em 9 versículos abre feridas que muitas vezes todos nós escondemos, porque o silêncio de Deus grita, e quando grita, parece dizer: você não é digno de ser ouvido. Então, amados, quantas vezes no seu íntimo você já sentiu que orava, você já sentiu que você suplicava, que você pedia, e o céu parecia ignorar? Quantas vezes você até mesmo gritava, e a resposta era o eco da própria dor? E aí vem a pergunta que nós fazemos sempre quando acontece esse tipo de situação.
a pergunta que machuca mais do que o silêncio. O que fazer quando o silêncio de Deus parece dizer que você não tem lugar na promessa? E eu creio que um dos maiores testes da fé não é esperar uma resposta, mas é ouvir o silêncio. E nesse texto nós somos levados a um lugar profundo, a um lugar onde a fé precisa continuar, mesmo quando o céu parece calado. É aí que você tem que entender como é que você vai reverter situações que parecem irreversíveis. Como é que você vai aprender a alcançar aquilo que está fora do teu alcance, aquilo que é inatingível. Então nós vamos ver aqui nessa noite como é que a gente faz, porque eu tenho certeza que você, como eu, muitas vezes orou em situações e parecia que o céu estava de bronze, o céu estava calado. Aqui nós vemos uma situação dessa mulher clamando, gritando, desesperada, mas Jesus não lhe deu nenhuma resposta. Olha o que a Bíblia diz: e eis que uma mulher cananeia, isso demonstrando que ela não era judia, ela não pertencia àquele país. Ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós vemos aqui, amados, uma mãe desesperada. E eu acho interessante que às vezes o desespero empurra a gente a ir atrás de Jesus. É interessante que tem muita gente, eu fico observando, não são poucas, de repente você é assim, que na hora do desespero parece que você se converte mais, você ora mais, você jejuma mais, você busca mais. É interessante que o desespero tem esse poder de despertar em nós a capacidade de buscar. E é interessante como as nossas piores dores podem muitas vezes nos levar ao nosso maior encontro. Foi o desespero desta mulher que fez ela vencer uma cultura, fez ela vencer um preconceito e fez ela ir até Jesus. E aqui nessa situação nós vemos que essa mulher cananeia, ela não apenas enfrentou o silêncio divino, mas ela também enfrentou o desprezo social. Ela era conhecida como gentílica, e para os judeus, os gentios não tinham direito à promessa, mas essa mulher venceu essas coisas, e ela clama por misericórdia, não por mérito. E o que esse texto nos revela é que o silêncio de Jesus, ele não nega a dor daquela mulher, mas ele expõe o desespero de quem ama alguém que sofre. Alguém aqui ama alguém que sofre, que está sofrendo? Tem alguém aqui que ama alguém que está passando por uma situação difícil? E nesses momentos o nosso coração é revelado. Nesse momento o nosso coração é exposto. É como gritar por socorro em um quarto escuro e só ouvir os próprios soluços ecoando em sua volta. Esta mulher está desta maneira, gritando.
desesperada, mas ela nada ouve além da sua própria voz. E aí nós entendemos algumas coisas sobre o silêncio de Deus, que quando Deus se cala, nem sempre significa ausência. Às vezes o céu se cala para que a alma grite mais fundo, e em gritando, descubra que fé é continuar mesmo quando não se ouve nada. Então entenda, amados, que a fé não precisa de respostas audíveis. Quando você entende isto, a tua fé começa a alcançar coisas que você não vai conseguir ouvir antes de receber. Entenda que a fé vem pelo ouvir, mas o milagre nem sempre vem pelo ouvir. Você consegue entender isso? A fé vem pelo ouvir. Não significa que o milagre vem pelo mesmo caminho. Então, amados, nós vemos aqui a situação desta mulher, e a gente vê que, a gente olhando assim, parece que Jesus estava desprezando aquela mulher. Só que o silêncio de Jesus não é um desprezo, mas é um teste. E aqui nós podemos afirmar que o céu calado não é o fim da oração, mas é o início do quebrantamento. Deus quer nos levar a sentimentos mais profundos. Então Ele permite que nós entremos nessa linha de quebrantamento, nessa linha de busca profunda, de busca intensa. E aí nós temos que perguntar: você suporta orar sem resposta? Você já orou e continuou orando, e continuou orando, e continuou orando, mesmo não tendo resposta? Tem muita gente que se perde aí. Tem gente que não alcança o milagre exatamente aí, porque a fé dele não resiste ficar sem respostas. E eu pergunto: você consegue louvar sem retorno? Porque louvar é um sinal de gratidão. Mas quando você não tem nada para agradecer, você consegue continuar louvando? Quando você não tem nada para olhar e dizer assim: poxa, eu estou sendo tão abençoado nesse ano que eu estou com vontade de cantar um louvor. Eu estou sendo tão abençoado nesse ano que eu estou com vontade de dar um brado de vitória. Você já se sentiu assim, com certeza? Mas e quando as coisas não estão acontecendo da forma que você esperava? Quando as coisas não estão acontecendo conforme você acha que deveriam acontecer, você continua louvando? Você continua colocando um cântico de louvor pela manhã? Você consegue servir sem recompensa? Porque muitas vezes, amados, a nossa fé ela é emotiva. Ela precisa de respostas. Ela precisa ouvir algumas coisas. Mas nós precisamos entender que fé não é emoção, fé é convicção. Então diga comigo: fé não é emoção. Diga: fé é convicção. O que é convicção? Você tem a certeza que algo está acontecendo, mesmo que você não esteja ouvindo. Você tem certeza que algo está acontecendo, mesmo que você não esteja vendo. Você tem convicção que algo está acontecendo, mesmo que você não esteja apalpando.
Então entenda que nem sempre a fé vai mexer com as tuas emoções. Nem sempre a fé vai fazer você pular de alegria. Às vezes a fé será assim, restrita. Às vezes a fé será assim, calada, mas convicta. Quando você tem a convicção, você não espera pela emoção. Você tem a convicção que algo está acontecendo. Jesus está andando, a mulher está clamando, a mulher está pedindo, a mulher está implorando, a mulher está gritando, e aquilo começou a incomodar os discípulos. Os discípulos estão andando com Jesus, e então eles vão até Jesus e dizem: Senhor, despede essa mulher, ela já vem gritando atrás da gente aí por um bom tempo. E eu acho interessante que muitas vezes a religião se cansa dos gritos que Deus está ouvindo. Não é assim? Muitas vezes a religião quer calar a fé gritante. Muitas vezes a religião quer tapar os ouvidos para uma fé não desistente. E o que eu acho interessante é que Jesus dá margem para os seus discípulos, e ele diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então notem, amados, observe algo aqui, parece que ele não está atendendo a mulher, mas ele está falando. Parece uma resistência. E diante da insistência, Jesus está conversando sobre o assunto, e ela insiste, mas ela continua sendo rejeitada. E então Jesus, diante do clamor dos seus discípulos, ele para e ele dá uma resposta diferente do que aquilo que aquela mulher queria ouvir. E aquela mulher ouve palavras que cortam, porque a Bíblia diz que quando Jesus para, a primeira coisa que ela faz, ela se prostra diante de Jesus. E aí Jesus vai expor algumas coisas, e ele diz assim para aquela mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Existiam algumas barreiras aqui, não era só uma barreira étnica, não era só uma barreira, mas era também uma barreira espiritual. Era um lembrete para aquela mulher: você não pertence, você não tem direito. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele já havia informado antes para os seus discípulos: eu não vim senão para a casa de Israel. Exatamente, Jesus veio para os israelitas. Depois essa extensão se estendeu aos gentios. Ele veio para buscar as ovelhas que haviam se perdido. E ele diz exatamente isso para esta mulher. Mas quando nós observamos que aquela mulher engole o orgulho próprio de não pertencer, e isso nos denota que a dor que ela estava sentindo foi maior que o orgulho, e então ela transforma humilhação em adoração. Ela poderia se sentir humilhada naquele momento. Sabe o que ela faz? Ela dobra os joelhos e ela clama ao Senhor Jesus, e ela conversa.
ela não fica se lamentando porque ele está dizendo que ela não pertence, que ela não tem direito. E eu acho interessante que há dores que nos ensinam a gente perder a vaidade. Quando o amor é maior que o ego, a alma aprende a ajoelhar, até diante de portas que parecem fechadas, até diante do silêncio do céu. Aquela mulher está ali humilhada, mas ela está transformando a sua humilhação em adoração, e ela vai continuar aquele diálogo com Jesus, e ela diz assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então a gente vê que a resposta final da mulher é de uma fé rara, aonde ela aceita o lugar de cão para receber as migalhas da promessa. Ela não exige um lugar à mesa, ela quer uma migalha que cai da graça, e isso é o que muda tudo, amados. A fé, ela não precisa de muito, uma pequena porção e tudo pode mudar. Um toque de Deus muitas vezes muda uma vida inteira. Uma migalha da graça e tudo se refaz, tudo se transforma, não é verdade? Apenas um pouquinho, apenas um toque, apenas uma fagulha e as coisas se transformam. Quando a gente olha com profundidade, entendendo esse texto, Jesus está conversando com aquela mulher, e todo esse diálogo que Jesus está conversando com ela está de joelhos, ela está prostrada, mas a sua fé está de pé. Ela está de joelhos, mas a sua fé está postada. Ela não desiste daquilo que ela sentou no seu coração antes de sair da sua casa. E olha que ela deixou uma situação terrível. Então ela vai em busca de Jesus, então ela vai em busca de respostas que poderiam mudar a sua casa, a sua família para sempre. Voltar atrás, desistir, era encontrar o diabo dominando. Voltar atrás, desistir, era encontrar o diabo possuindo, o diabo destruindo. Aquela mulher sabia que não podia voltar sem resposta. A fé nunca volta sem respostas, irmãos. A fé não aceita voltar sem respostas. Quando você entende a fé, você entende que a fé não desiste nunca. A fé não retrocede. A fé nunca volta de mãos vazias. Foi o que essa mulher entendeu. Então a gente vê que a fé que vence não é a fé que luta com Deus, mas é a fé que se prostra mesmo quando está ferida. A mulher estava ferida, a mulher estava machucada, havia um espírito trabalhando na sua casa, Satanás estava reinando dentro da sua casa, e ela não vai lá para lutar, para brigar com Deus, mas ela vai e se prostra, ela vai e se humilha, ela vai e ela tem conversa do porquê que ela deve voltar com a resposta, ela tem convicção do que pode acontecer na sua vida se Jesus lhe der uma resposta, e a resposta aconteceu. Olha o que Jesus diz àquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé.
Ou seja, enquanto acontecia o diálogo, era como se Jesus estivesse colocando um termômetro na fé da mulher. É como se ele estivesse medindo o tamanho da mulher enquanto conversavam. É interessante que enquanto nós conversamos com Deus, Deus revela para nós o tamanho da nossa fé. O tamanho da nossa fé está no momento que a gente começa a conversar com Deus, não por desespero, não por rancor, mas por convicção. A fé nunca se torna agressiva, querendo de qualquer maneira. A fé ela é convicta. A fé tem a convicção que algo está acontecendo. Quando a gente olha aqui nessa situação, só 2 pessoas em todo o Evangelho têm a fé reconhecida como grande. E o que eu acho interessante é que ambos eram gentios. Apenas essa mulher e o centurião que Jesus curou seu servo à distância. Lembra que Jesus disse para ele: nunca vi tamanha fé em todo Israel. E eu noto aqui algo poderoso, amados, porque Jesus não resistiu à fé que resiste. Naquele momento, a filha é curada, mas a gente nota que a alma da mãe foi curada primeiro. Na busca, com certeza essa mãe se feriu. Na busca, certamente essa mãe se cansou. Sabe quando você se cansa pelos outros? Você se cansa pela tua casa, você se cansa pelo teu marido, você se cansa pela tua esposa, você se cansa de interceder pelos teus filhos, e isso vai gerando feridas no nosso coração. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que na busca de transformação já foi machucado, que na busca por mudança já foi ferida. Mas olha só o bálsamo que Jesus traz primeiro para aquela mulher antes de liberar a bênção para a sua casa. Mulher, grande é a tua fé. É como nós vermos uma mãe que implora até a última palavra, porque sabe que a cura do filho, da filha, depende do quanto ela crê. Não é maravilhoso isso, você saber que a tua casa está de pé por causa da tua fé? Que o teu casamento está funcionando por causa da tua fé? Que as coisas estão acontecendo porque um dia você se colocou como uma pessoa de fé? Isso não é algo poderoso? Saber, não, eu já inverti situações, eu já transformei casos, eu já fiz mudanças profundas na minha vida através da minha fé. E quando esta confirmação vem de Deus, isso é um bálsamo para aquele que está orando e intercedendo. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já causaram grandes transformações no meio que vive por causa da sua fé. Então nós notamos aqui, amados, que a cura não vem só porque ela pediu. Tem um dispositivo aqui. Não é muito pedir, mas a cura aconteceu porque ela permaneceu. Diga assim: a fé permanece. Entende? Consegue entender? Não foi os gritos daquela mulher que liberaram a libertação para sua casa, para sua filha, mas foi a permanência. Notem, ela tinha todos os motivos para retroceder, ela tinha todos os motivos para desistir. Ela está gritando, gritando, gritando. A impressão que nós temos é que Jesus está ignorando, ignorando, ignorando. Já falou com pessoas que te ignoram?
Já conversou com pessoas que parece que não te ouvem? Quem já conversou com alguém que de repente está conversando com a pessoa e parece que ela está em outro mundo, e está em outra sintonia? O que você tem vontade de fazer? Já que você não está me ouvindo, Deus abençoe. Não é assim? É a pior coisa. Isso nos dá motivo para sair, para desistir. Essa mulher está assim. Ela está falando com Jesus, mas está sendo ignorada. Ela está falando com Jesus, mas a impressão é que ele não está ouvindo. E para piorar a situação, aqueles que andam com Jesus estão dizendo: Senhor, despede ela. Ela está atrapalhando. Ela está causando transtorno. Você já teve uma fé que incomodou os religiosos? Porque se a tua fé não incomodou os religiosos, ainda ela não é uma fé suficiente, amados. Sabe quando as pessoas dizem assim, isso é loucura que você está querendo fazer, você está crendo demais, parece que estão fazendo uma lavagem cerebral na tua cabeça lá na igreja, você ficou agora dessa maneira, desse jeito. Aqui a Bíblia nos remonta isso. Os próprios discípulos estão dizendo para Jesus despedir aquela mulher, dando motivo, dizendo: sai daqui, você está atrapalhando, você está incomodando. Mas a mulher tinha uma fé convicta, e a fé convicta, ela permanece. E nós vemos que Jesus não resistiu à fé. Pelo contrário, ele provocou a fé. E quando ele provocou a fé, ele viu que aquela mulher tinha uma fé grande. Foi isso? Ele foi provocando, mas a mulher não desistiu, a mulher não retrocedeu. Ela continuou convicta, e então ela venceu, porque a fé verdadeira sempre vence, a fé verdadeira sempre convence. Então nós precisamos entender aqui algumas coisas para nós encerrarmos, que Deus não responde sempre na primeira oração, mas isso não significa que ele não ouviu. Não é assim, as coisas não se transformam na primeira oração. Mas se você tem uma fé viva, verdadeira, essa fé não para na primeira oração. Nós vemos também, aprendemos aqui nesse texto, que o silêncio é parte do processo da lapidação da fé. Nós vemos que aquela mulher entrou no silêncio de Deus e ela saiu com um milagre. É isto, ela foi sendo trabalhada, testada e no final aprovada. Como é que nós vemos uma fé verdadeira nesta mulher? Porque ela suportou a rejeição, ela suportou a humilhação, ela suportou a religiosidade e o silêncio, mas apesar de todas essas negativas, ela saiu com a vitória. Então, às vezes, o milagre acontece no fim da luta, quando a alma decide crer mesmo sangrando, e nós entendemos que fé não é fórmula, fé é ferida exposta que não desiste de ser sarada. Isto é fé. Então, quando o céu se calar, continue crendo. Quando a religião desprezar, continue buscando. Quando parecer que a promessa não é para você, lembre-se, até migalhas que caem das mãos de Jesus curam. Amém? Se você entender isto,
você terá um grande ano de milagres em 2025. Se você crer e entender que às vezes é necessário persistir, que às vezes, apesar da dor, é você continuar, é você não se render. Se você ter uma fé convicta, você só volta com a bênção. Você só volta com o milagre. Nós não vemos essa mulher continuando atrás de Jesus, mas nós vemos o resultado da cura. Como que Jesus soube, será, que a filha foi liberta exatamente no momento? Certamente essa mulher informou para alguém que informou Jesus. Olha, quando o Senhor liberou o milagre, naquele momento o demônio saiu. Naquele momento a minha casa se transformou. Naquele momento a vida da minha filha foi mudada. É isto, amados. Quando Jesus entra e Ele libera uma palavra, as coisas mudam. Amém? Que Jesus libere uma palavra para a tua casa nessa noite. Que Jesus libere uma palavra para a tua causa nessa noite. E que você volte para a sua casa, juntamente com o seu milagre, juntamente com a sua bênção, porque hoje é noite de fé. E noite de fé é noite de conquistar milagres. Amém, Jesus? Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.